segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce. Seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma live do Cresce, Crescisp, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje com a nossa colega, não é a primeira vez da nossa colega Lúcia Helena Cordeiro, já é a quarta vez, quer dizer, na verdade, hoje, né, será a quarta vez que ela abrilhantará a todos nós com o seu conhecimento. Como é que você está, Lúcia? Tudo bem com você? Tudo bem e feliz por mais uma vez estar, né, com todos. Imagina, a gente que agradece, ela já esteve aqui conosco trazendo vários conteúdos. A sua primeira vez ela falou sobre mudanças comportamentais, estratégias para minimizar resistências. Num segundo momento, ela já trouxe um conteúdo mais assim voltado para o nosso momento, né, de pandemia. O mundo mudou, mudei eu. E um terceiro momento também, ratificando todo esse conteúdo, com todas essas mudanças, ela falou a respeito de 2020, não foi nada fácil, mas saímos vencedores. Hoje, na verdade, o nosso tema, né, será CICI, o Código de Sucesso dos Corretores. A Lúcia Helena Cordeiro, ela é mestre em Administração, Educação e Comunicação. Palestrante comportamental, coach e escritora. Atua como consultora organizacional e é especialista em desenvolvimento humano. O tema hoje é de reflexão. O que diferencia um corretor de imóveis de sucesso? Você sabia que somente 5% superam as expectativas? O quanto nos atentamos para sentar em diferentes cadeiras para acelerar processos de fechamento? Então, esse tema CICI é um tema instigante, que a gente vai passar a palavra para ela falar a respeito desse código de sucesso dos corretores, né? Eu chamo a atenção de todos os nossos internautas, que nós estamos aqui ao vivo, pela TV Cresce, YouTube e Facebook, e que nós estaremos aqui no final da palestra recebendo qualquer dúvida, qualquer questionamento, para que ela possa trazer aí os apontamentos que possam esclarecer todas as dúvidas que possam surgir. É importante a gente destacar também que, com a autorização dos nossos palestrantes, todas essas palestras estão gravadas no nosso banco de dados, e você pode assisti-la novamente amanhã, depois, recomendar para um colega. Então, sempre acessar esse banco de dados, onde nós temos inúmeros temas, né, com os nossos palestrantes que sempre colaboram aqui conosco. Eu quero deixar adiantado aqui, Lúcia, o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a nossa diretoria. E que seja a quarta e que venha a quinta, sexta e tantas outras palestras, tá bom? Eu te desejo uma excelente palestra e depois nós voltamos. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite, e além de tudo, a confiança desse time, né? Então, vamos começar compartilhando aqui a nossa tela. Para que nós possamos todos conseguem já ver a tela? É possível? Acho que ainda não, Lúcia. Ainda não. Vamos lá compartilhar. Porque aqui o meu já deu que está ok. Isso.
Gilberto, você pode orientar aí como é que ela fecha, como é que ela aumenta? Pessoal do suporte. Isso. Ficou agora perfeito? Perfeito. Sim, sim. Gratidão, meus queridos amigos. Então, mais uma vez, boa noite a todos os nossos web corretores, porque agora o mundo mudou, né? Já foi até tema de papos anteriores, e hoje somos colocados em situações que nem mais se chamam de híbridas, é de digitais, ou seja, parte fisicamente, parte digitalmente. Então, gratidão por mais essa oportunidade. Eu gostaria de começarmos, né, pensando, por que será que os seres humanos tendem a começar qualquer papo com notícias não muito agradáveis? Pois eu sou exatamente o contrário, eu trago excelentes notícias para a nossa área. Os principais jornais da semana, inclusive a Folha de São Paulo de ontem e de hoje, e os jornais de grande circulação, sinalizam que o mercado imobiliário está em alta. E até aqueles são investidores em startups ligadas a essa área estão com altos investimentos. Excelentes notícias, né? Então, começando bem com boas notícias a nossa semana. Mas a maioria, infelizmente, de muitos que conhecemos, reclamam. E a palavra reclamar significa clamar duas vezes. Provavelmente, esses seres, não sei, eu digo esses seres humanos, não estejam se apropriando desses sinais que já nos colocam em uma ação que já deveria ser diferenciada. Para isso, nós dizemos, talvez não saibam que existem métodos, ferramentas, instrumentos que facilitam essa jornada com sucesso. E é isso que nós vamos trazer na realidade, não é uma palestra, não é uma roda de conversa. Por quê? Desde que o mundo é mundo e a humanidade se viu tendo alguma coisa que precisava disponibilizar para venda, e agora vamos trazer para a nossa área, né, de imóveis, sempre teve alguém que precisava vender e pessoas que buscavam comprar. E nem sempre essa relação compra e venda era muito fácil. Mas, graças ao corretor de imóveis, esse processo vem cada vez sendo mais aprimorado e mais facilitado. Mas como que atuar nesse nobre papel? Eu acho nobre demais. A maioria, olha que interessante, só na minha família nós temos 8 corretores nessa área. Então, como atuar com eficácia no exercício que eu chamo desse nobre papel? Porque é nobre. Muitos talvez não o acham, mas ele é muito nobre. Reza a lenda, ou seja, as histórias, né? Reza a lenda que, desde que algo esteja à venda, exige que o corretor use lentes diferenciadas para conduzir este processo a um bom termo. E não é fácil, ele não lida somente com o comprador. Com quem mais ele tem que lidar e com quem ele tem que mudar essas lentes para que esse processo seja finalizado em sucesso? A primeira coisa com o construtor. Depois com o incorporador, para chegarmos sim no comprador, porque se não tiver algo que foi construído e incorporado, não vai estar disponibilizado à venda. E a imobiliária que nos permite ali estar, que nos disponibiliza o local, o cafezinho, o computador, uma série também de ferramentas que facilitam esse processo. Só que a cada um deles,
o nível de exigência dos nossos comportamentos são diferentes. As linguagens, muitas vezes, precisam ser adequadas quando nós conversamos com cada um desses 4. Vocês já devem ter percebido que quando eu coloquei o acróstico, né, o C.I, chama-se acróstico, aquilo que sintetiza uma ideia, e eu coloquei que o CI era o código de sucesso dos corretores, aqueles 5% que quem estuda o comportamento humano diz que são aqueles que de verdade fazem toda a diferença. O CI nada mais são do que as siglas iniciais de construtor, incorporador, comprador e imobiliária. A semana passada, propositadamente, eu estava com um time onde estavam todos esses atores, porque são atores presentes. E eu propositadamente comecei a perguntar, né, eu digo que a cutucar, qual é o papel de cada um? E eu fiquei triste, porque pouquíssimos, rapidamente, de bate-pronto, souberam me explicar. Porque eu falo, gente, o que é o construtor para vocês? Qual é o papel deles? Qual é o papel de incorporador? Qual é o nobre papel também de comprador e da imobiliária que nos acolhe? Pouco eu consegui extrair daquele time. Então, só para nós fazermos uma passada e apenas relembrar, porque eu sei que quem está aqui conosco certamente já faz parte desse time que faz a diferença. Já está nos 5% e não na média dos outros 95%. Já estão fazendo a diferença. Mas vale a pena nós alinharmos alguns conceitos, apenas alinharmos. Quando a gente fala sobre a construtora, qual é o papel de uma construtora? Bom, a construtora, o próprio, alguns brincam, né? O papel da construtora é construir. Sim, mas só construir? Ela é responsável por executar as obras do projeto que vai ser incorporado. Ou seja, ela tem que cumprir as especificações, os prazos, as normas técnicas, os itens de segurança, as planilhas de custos, para não dificultar depois o processo de venda. Nós também sabemos que uma construtora, e nós temos muitas, que tem mão de obra própria, ou seja, tem o seu próprio time, o que ali vai se colocar para construir, né, a obra em si. Outros se valem de terceiros, em parte da obra e às vezes até na sua totalidade. E ainda nós temos construtoras que atuam também com o papel de incorporadora. Outros não, só constroem e passam para alguém incorporar aquilo que foi construído. E outras não, elas são construtoras e incorporadoras. Mas será que nós temos clareza desses dois papéis? Bom, então isso, a construtora nós já vimos tudo que lhe cabe fazer, né? E a incorporadora? Qual é o papel dela? Bom, são vários os papéis, né? Mas nós sintetizamos para o nosso bate-papo aqui. Um deles é viabilizar e gerenciar todo o empreendimento imobiliário. É fazer o registro no cartório de imóveis que nós conhecemos como a incorporação. Daí o nome incorporadora, aquela que conduz ao registro, à incorporação. Cabe a ela também comercializar as unidades autônomas e responder pela entrega. E esse papel tem que ser exercido com muito rigor, porque deve ser entregue aquilo que consta de todas as especificações, plantas, projetos, etc., etc., ou seja, aquilo que foi prometido. É um ato falho e grave alguém entregar aquilo que não foi aquilo que a gente brinca, o combinado. Ou seja,
uma incorporadora, ela tem que assegurar a legalidade do empreendimento. Olha lá, se já é difícil e nobre o papel da construtora, a incorporadora que ainda vai assegurar que aquilo que foi construído e vai ser entregue a quem o compra está dentro da conformidade, da qualidade, da legalidade que todo empreendimento merece para aquele que deposita, às vezes até, eu digo, o sonho dele para ser viabilizado, o quanto investiu para juntar ou conseguir um empréstimo para conquistá-lo, né? Então, a incorporadora, nós dizemos que ela é a dona, entre aspas, desse empreendimento. E nós vamos daqui a pouco provocar exatamente, quando nós sentamos numa mesa, como é que isso funciona, né? E o papel do comprador, que muitos de nós, às vezes, batizamos, também começa com C, não mudaria o acróstico, né? Cliente ou comprador. Qual é o papel dele? Bom, o comprador é a razão e a causa primeira da existência, quer seja das construtoras, das incorporadoras, das imobiliárias e da própria profissão de corretor. Por quê? Se não há comprador, não adiantaria alguém construir algo, incorporar imobiliárias, mobilizar, né, uma série de atributos e pessoas preparadas que são os corretores. Então, o centro, o comprador é que ele dita as regras de mercado. Por isso que eu fiquei muito feliz em trazer as boas notícias, porque as pesquisas que foram realizadas nas últimas semanas são com potenciais compradores. Ou seja, aquelas clássicas perguntas: você está disposto em curto prazo a investir em imóveis? Que tipo de imóvel você busca? É para morar? É para investir? Aquelas clássicas perguntas que vocês dão um show quando vocês estão buscando diagnosticar esses potenciais compradores. E o outro I, né? Se é CI, estava faltando o I. O I é de imobiliária. E a imobiliária, aquela que nos acolhe, nos abriga, ela tem o papel de intermediar essas ações, de comprar, de vender, de locar, de avaliar imóveis, ou seja, de valorar, para que o legítimo dono não perca ao colocar os seus imóveis com ela à venda. Então, avaliações sérias, justas, dignas, fidedignas. Regularizar toda a documentação que facilite a condução do processo até o seu fechamento de negócio, manter cadastro de imóveis para atender a diversos públicos. E isso as pesquisas me trouxeram um pouquinho de preocupação. Por quê? Nesse período, nem todos os nossos colegas corretores buscaram privilegiar as imobiliárias aonde atuam com esse banco de dados. Poucos foram atrás de novas, de incorporadores, de possíveis construtoras, ou imóveis novos, imóveis usados, para que deixasse esse banco preparado aqui e agora, mais do que nunca, para ser oferecido esse mercado que já está urgindo que nós estejamos juntos. Outro dia, um dos nossos palestrantes aqui do Cresce ainda falou: infelizmente, nós ainda temos, e eu gostei muito da expressão que ele usou, né? Ainda temos corretores, agentes secretos, que ninguém sabe onde estão, onde foram parar, o que fazem, principalmente agora em home office, vamos chamar assim. E as imobiliárias, sejam elas agora físicas ou também digitais, elas precisam, de qualquer forma, do seu
da matéria-prima fundamental, que é gente. E que gente é essa? Os corretores, que vão fazer novamente, e agora com mais de propriedade e eficácia, essa intermediação em quem quer vender e com quem quer comprar. E isso é gente que garante a segurança do negócio. Eu sempre gosto adoro estudar a origem das palavras, né? Chama etimologia das palavras. Nós sempre tendemos a olhar prédios lindíssimos, máquinas, equipamentos, computadores, que eu digo plataformas, softwares, tudo bem. Mas nada disso é colocado em ação se não tiver gente por trás. E nessa área que nós estamos chamando hoje do CI é gente que mobiliza toda essa cadeia, esses 4 atores, para que o mercado volte, porque é uma área que ela alavanca a economia. Nós sabemos disso. Então, mais do que nunca, temos que estar preparados para que esse mercado seja acelerado através de nós. E o papel do corretor nisso tudo? Bom, eu vou ser repetitiva, novamente, não é repetitiva, nós vamos alinhar os conceitos. O papel do corretor, primeiro, é conhecer o mercado onde ele atua, conhecer a legislação da área. Como que alguém pode se arvorar a falar alguma coisa que desconhece? Né? O cozinheiro, quando ele vai falar como ele faz o churrasco, ele só vai ensinar a fazer um belo churrasco se ele já tiver feito, se ele já experimentou diferentes carnes, diferentes temperos, etc. Nós, no mercado imobiliário, nós temos que ter domínio da região onde estamos inseridos, as pessoas, o público-alvo que está naquela região, ou os de fora que buscam negócios nessa região, toda a legislação pertinente à área. Saber, e com muita propriedade, as reais necessidades dos clientes compradores, mais do que as necessidades, as expectativas. O que será que alguém, ao buscar comprar algo, ele espera? E espera ainda ser, além das expectativas, ser surpreendido com a ação do corretor. Para isso, essa expressão é excelente. É preciso entender para atender. Se eu não entendi as reais necessidades e as expectativas desse potencial comprador, eu não vou poder oferecer a ele essas soluções que o surpreendam. Ou seja, nós temos que encantar e não espantar os clientes. Então, o papel do corretor é fantástico, né? Nessa intermediação, nessas transações. Quando a gente fala transacionar, significa se conectar, se relacionar entre aquele que nos disponibilizou o produto e aquele que busca este ou outros produtos e que cabe a nós fazermos essa intermediação. Cabe ao corretor assegurar o melhor negócio para as 4 partes. Eu não posso atender somente uma, prejudicando outra. Essas 4 partes que nós falamos, nós temos que buscar o ganha, 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 ganha. Ou seja, o construtor, ele tem que realizar um lucro sobre aquilo que ele construiu. Ele vai construir e nada vai voltar a ele para que ele continue estimulado a construir outros empreendimentos. A mesma coisa para o incorporador que está prestando todo esse serviço que vai nos facilitar essa continuidade, que vai tranquilizar o comprador e a imobiliária que nos acolhe diariamente. Por isso que eu falei, não é fácil nós termos que toda hora, às vezes até mudarmos de óculos, quando a lente não fica clara, né? Que esses 4 atores deste processo são fundamentais para continuar movendo o mercado imobiliário. Ou seja, o construtor, o incorporador,
o comprador e a imobiliária, o tempo todo ela é regida pela ação do corretor. Porque nós alimentamos, nós retroalimentamos, dando feedback, ou seja, retorno com relação aos produtos que são oferecidos. E até ao sentarmos com esses 4 atores, nos posicionarmos. O que o público vem buscando e, às vezes, aquele construtor não vem se permitindo construir. Se, nesse momento, alguém busca apartamento, vamos chamar de tipo estúdio, e poucos não estão fazendo, olha que valiosa essa informação para um construtor, um incorporador. Então, essa retroalimentação o tempo todo é feito pelo corretor, porque ele ouve as diferentes partes e alimenta, ele nutre esse processo. Quando nós vemos a propaganda imóvel só com corretor de imóveis, nem deveríamos ter que fazê-lo, porque é tão claro a importância do corretor nessas relações para costurar, vamos chamar, ou então construir esse mosaico que move todo esse, eu digo, o sentar na mesa, mas com os olhos, com posturas, com comportamentos voltado aos 4 que estão presentes conosco. Eu não sei se todos haviam pensado sobre isso. Certamente vocês que constituem os 5%, vocês quando sentam à mesa, vocês estão buscando o melhor negócio para quem está construindo, para quem está incorporando, para imobiliário e para o comprador. Por quê? O construtor, ele é cliente da imobiliária. O incorporador também. Olhe lá, o tempo todo as relações de cliente e de comprador até se misturam. A imobiliária, se não tiver imóveis incorporados, não tem como oferecer. Então, o tempo todo, nós estamos exercitando um papel que eu chamo quádruplo, porque o tempo todo estamos atentos, estamos sim fechando bons negócios para os 4 atores. Quando muitos dos não preparados, dos 95%, né, só pensam na sua parte, eu preciso vender para ganhar, e muitas vezes esse jogo do meu querer ganhar, estou prejudicando a imobiliária que me acolhe, que foi buscar aquele imóvel que vai ser prejudicado se eu oferecer com preço abaixo do que efetivamente é justo e ele vale. O tempo todo nós temos que nos articularmos nesses 4 papéis. Daí a importância do corretor de imóveis. Se fosse fácil, né? Eu digo assim, ser corretor é como trocar a turbina da nave, hein? Não é nem mais do avião, porque o avião já faz parte lá do passado. É trocar a turbina da nave, indo para diferentes planetas em pleno voo. Quantas vezes nós temos que estar junto ao corretor, estarmos juntos como corretor, como incorporador, como construtor, no papel da imobiliária, e ao mesmo tempo, enquanto a nave está subindo, e não podemos deixar aquela proposta se tornar inviável. Eu acho que essa imagem retrata muito bem cada um que todos os dias, e eu digo todos os dias mesmo, não há como em outras profissões o descanso. Eu não vejo na minha família, e inclusive eu sou casada com um deles, parar nenhum dia. Ele é de segunda a segunda, e muitos até 10, 11 horas da noite. Ou já preparando o amanhã, ou já atendendo aqueles
com os quais lidaram durante o dia. Então, é permanentemente, ou é captando, ou é pegando o lead e retornando e fazendo uma agenda, ou seja, ativamente, né? Eu gosto de brincar que isso para todas as profissões, mas parece que para o corretor essa máxima ainda prepondera. Do céu só caem 3 coisas: chuva, avião e cocô de passarinho. No restante, é ativa, é se colocar em ação permanentemente. E a cada dia mudando, inclusive, essa ação. Porque se uma ação não deu retorno, imediatamente nós temos que mudar. Ou seja, a profissão de corretor não é para um profissional de outra área que, às vezes, em baixa no mercado, está procurando um bico. Não, não é. Não é para um bico. Porque exige, como acabamos de falar, levantar muito cedo, dormir muito tarde, 7 dias por semana. Que bico é esse? E seria justo toda uma engrenagem fantástica de construtores, incorporadores, imobiliárias e corretores sérios estarem acompanhados daqueles que querem fazer um bico, que não levam a sério essa digna profissão? Também nós devemos nos questionar sobre isso. Não é uma profissão para quando der, quando eu não tiver nada que fazer. Nossa, esse mês a minha área de trabalho não deu certo, vou ver se eu pego um imóvel. Ou então para aqueles, né, que eu não gosto nem de citar, mas eu acho que eu vou citar hoje aqui sim, porque infelizmente eu conheci alguns recentemente, que estão em imobiliárias, que estão buscando se manter nesse período pandêmico, sem dispensar nenhuma contribuição, e ao chegar em casa faz o famoso PF por fora, prejudicando toda essa cadeia. Não é para esses profissionais que nós nos dirigimos. Nós estamos nos dirigindo para aqueles que fazem a diferença e que merecem, já que estamos falando em Olimpíada, merecem a nossa medalha de ouro, né? Hoje, o corretor desejado e cada vez mais no mercado não é somente aquele que detém, nós dizemos, as técnicas, as expertises voltados às técnicas de corretagem. O mercado busca principalmente aqueles que têm outras habilidades comportamentais, porque são essas habilidades comportamentais que asseguram resultados exponenciais, extraordinários, acima da média, beneficiando os 4 atores. E aí sim, o jogo é o ganha, 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 ganha. Mas quais serão essas habilidades que diferenciam esse 5% que, segundo o Instituto Gallup, não fui eu que inventei isso, né? Diz que somente 5% dos profissionais é que fazem sim a diferença, e eles chegam a usar uma expressão até que ninguém gosta. Eles dizem que os 95% passam pela sua vida profissional de forma medíocre. Medíocre no sentido, a palavra legítima significa mediano, aquele que fica na média, aquele que numa avaliação de 1 a 5 tira 3 e acha que está ótimo, que está muito legal, que está bom assim mesmo. Não, o mundo cada vez mais busca profissionais de excelência, principalmente nesta área que mexe com todo aquele, às vezes, o sacrifício de juntar um dinheiro para investir na concretização do sonho da casa própria, ou do seu investimento. Então, olhe lá que esses 5% realmente precisam estar presentes nesse mercado. Mas como
ter sucesso nessa profissão? Bom, os estudiosos dizem que somente 15% estão ligados àquilo que nós temos que buscar, já que trabalhamos nessa área de corretagem de imóveis, que são conhecimentos da área. Mas quaisquer conhecimentos? Não, conhecimentos profundos da área. Exemplo, legislação, documentação, técnicas de negociação, de sentar-se, né, à mesa, de técnicas de persuasão, de comunicação assertiva, técnicas de fechamento. E alguns dizem, isso a gente não faz mais do que a nossa obrigação, porque se nós nos arvoramos, nos colocar nessa área, é o mínimo que se espera de nós. Entretanto, o sucesso, o diferencial entre os 95% e os 5% estão que nós chamamos dos soft skills. Ou seja, daquilo que é inerente ao profissional, ao corretor. São as habilidades pessoais, aquelas habilidades que dependem única e exclusivamente de mim, de mais ninguém. De ninguém mesmo, nem acima, nem dos pares e nem abaixo. Depende única e exclusivamente de como nós nos colocamos no dia a dia, como nós nos apresentamos. E quais são os 7 principais soft skills, né? Que são as habilidades que nos conduzem ao sucesso, à felicidade nessa área, à felicidade com os quais convivem conosco. O primeiro deles é o autoconhecimento. Primeira coisa, sou eu comigo mesma. Quais são meus dons? Quais são minhas virtudes? Quais já são os meus talentos? O que eu já faço muito bem e que meus colegas, meus pares, meus clientes até elogiam. Mas tem sempre um maisinho. Quais são meus pontos de melhoria? Sou eu comigo mesmo me autoanalisando. Isso é processo de autoconhecimento. Meus pontos de melhoria, nunca se deve falar pontos fracos ou defeitos. Nós não temos pontos fracos ou defeitos. Nós temos oportunidades de melhoria. E aí nós listamos, eu ainda preciso desenvolver isso e mais aquilo, eu vou verificar quem, às vezes, já está ao meu lado, pode me ensinar, ou eu vou buscar desenvolver uma habilidade que ainda não me apropriei dela. Então, o primeiro e principal degrau que eu tenho que ousar me permitir subir é o do autoconhecimento. Se eu não me conheço, fica difícil conduzir o restante do processo, né? O segundo é a autorresponsabilidade. Responsabilidade, ou temos ou não temos, é igual gravidez, ou está grávido ou não está grávido. Não existe a metade da fulano, ele é só metade responsável. Não, ele está mexendo com vidas. Isso é muito sério. A autorresponsabilidade com essas vidas que nós já vimos que vai além do cliente potencial comprador. Nós estamos mexendo com uma estrutura, com organizações de construtoras, de incorporadoras, de imobiliárias. Então, que responsabilidade que é nossa e que nós temos que deixar claro para que a nossa profissão, nós nos tornemos profissionais que tenhamos credibilidade, que sejamos indicados. Agora, no mundo, só tem bons resultados quem é proativo, ou seja, se coloca em atividade, que não espera acontecer, aquele que faz acontecer, aquele que busca criar, inovar, fazer networking, ou seja, participar agora em lives, ou, quando possível, presencialmente, em locais onde nós possamos nos apresentar, e apresentar significa nos fazer presentes, e nos tornarmos críveis, ou seja, já conquistarmos essa credibilidade
para que quando alguém pensar em imóvel, seja para colocar à nossa disposição para venda ou para buscar comprar, que não pense duas vezes, que pense no nosso nome. Por isso que nós temos sempre que, nesse movimento, é o agora em movimento, porque não existe futuro se eu não me colocar em movimento agora, eu tenho que estar sempre com o meu cartão atualizado com os meus dados. Hoje tem redes sociais onde nós podemos nos apresentar, colocar clientes, até depoimentos, testemunhos que passaram conosco e bem atendidos por nós. Isso é ser proativo, é ter a atitude de dono. Na hora que senta para o fechamento, ele como ele estivesse colocando, né, o chapeuzinho, olhando, ora para o construtor, ora para o incorporador, ora para as necessidades, expectativas do potencial comprador e da imobiliária que está nos possibilitando estar, ou na house. Isso é ter atitude de dono. Isso exige que nós tenhamos a adaptabilidade, que é mais do que flexibilidade. Até então, o mundo falava em resiliência e flexibilidade. E citavam como exemplo que nós, bons profissionais, temos que ser resilientes, flexíveis, igual o bambu, que ela vai, flexiona até o solo e volta integralmente. Hoje o mundo diz não basta ser resiliente e flexível, tem que ter uma capacidade, uma adaptabilidade, ou seja, entre a queda e o levantar, o quanto nós aprendemos com o processo. Então nós temos que nos tornarmos cada vez mais adaptáveis aos cenários que nos são impostos. Nós já fomos pegos distraídos em março do ano passado, com isolamento, com pandemia. Será que nós não aprendemos nada nesse processo que cada vez mais é do imponderável, mas que nós, seres humanos, inteligentes que somos capazes de nos adaptarmos com velocidade e continuarmos em ação? Para isso, nós temos que, se sentamos em várias cadeiras, colocamos vários chapéus, trocamos de várias lentes, nós temos que exercitar a soft skill, uma das cobradas hoje, que é a empatia, que vai mais do que também nos colocarmos no lugar do outro, é muito mais do que isso. É nós, inclusive sentirmos o que o outro sentiria se nós estivermos conduzindo a ele a um mau negócio. Ou quando eu penso no construtor, no incorporador, o quanto que eu posso estar lesando a ele no processo quando eu vou com propostas não muito decorosas. Gosto de brincar, né? Decorosas, não tem nada de decorativo em algumas propostas, né? Esse exercício de trazer bons negócios para todos os atores, dos quais nós estamos na mesma peça teatral, no mesmo palco, faz toda a diferença. Mas isso só é conduzido pelo profissional cujo farol, o degrau máximo, é conduzido pela ética. Um profissional sem ética, e aqui nós estamos falando hoje para corretores, mas nós podemos estender a quaisquer profissionais de quaisquer áreas, médico, advogado, professor, seja lá o que a gente puder imaginar. A ética é o dínamo acelerador, é a mola propulsora que efetivamente e eficazmente conduz ao sucesso ou ao insucesso de qualquer profissional, que o diferencia verdadeiramente de outro profissional. Às vezes, tão preparado tecnicamente quanto ele, ambos tecnicamente de uma excelência. Mas se essas 7
etapas não estiverem bem cumpridas, e o exercício, sem perder o tempo todo, o foco nos 4 atores, o insucesso virá. Então, tem que ser exatamente ao contrário. Nos apropriarmos desses saberes, dessas habilidades e nos colocarmos em ação diferenciada nesse mundo, nesse mercado. Na última pesquisa publicada em agosto de 2019, ou seja, não havíamos passado pela pandemia, que começou aqui em Santos, começou em março, de dia 15 para 16 de março do ano passado, o isolamento total, né? Aquela época, o sistema COFES-Cresce publicou em agosto de 2017 que éramos mais de 389 mil corretores no Brasil. Outro dia, de maneira não oficial, oficiosa, vamos chamar assim, alguns me trouxeram um número que hoje já ultrapassamos 450 mil. Porque a pandemia trouxe, infelizmente, algumas profissões deixaram de existir na medida que passaram para home office ou se revestiram de algo de automatização, de robótica, de plataforma, de etc. E muitas dessas pessoas partiram para exercitar o papel de corretor. Então, olhe lá, se nós pararmos e pensarmos, que vamos colocar para arredondar 400 mil, se somos mais de 400 mil corretores no Brasil, 5% é somente aqueles que fazem a diferença. Mas nunca é tarde para os 95% buscar aumentar esse índice. Por quê? Para que nós façamos essa diferença neste mercado, nós precisamos ser únicos na mente e no coração. A maioria já diria, eu preciso estar no top of mind, né? Aquele que é o primeiro lembrado na mente de alguém, no nosso caso, o cliente comprador. Mas não, a resposta não é mais essa. Nós temos que ser o único top of mind lembrado pela mente e pelo coração do construtor que vai levar o seu imóvel para nós vendermos, o incorporador, a imobiliária que nos acolhe, etc. Ou seja, o top of mind, aquele que está na mente, ele agora desce também ao nível do coração para realizar negócios. E a palavra negócio, vocês devem saber que vem de negar o ócio. Negar o ócio, ou seja, não ficar parado. Trabalho é sacro, ofício sagrado, não é sacrifício. Porque é muito bom ouvir eu te amo. Mas é muito prazeroso nós ouvirmos eu vou comprar o meu imóvel com você. Quando nós somos escolhidos, quando nós somos indicados. Isso eu acho que diz que não, eu brinco, né, que não existe nenhum cartão que nos pague. Não há valor para tudo isso. Nós sermos, além de privilegiados em estar com aquele que nos escolheu para o fechamento e ainda indicado. Olha, quando você precisar vender ou comprar um imóvel, procure e dá o nosso cartãozinho, ou então, olha, eu passo por WhatsApp o nome e o celular de alguém que te tranquiliza, que te assegura que o negócio que você está buscando é o melhor negócio. Então, fiquemos com isso. Que busquemos
cada vez mais pessoas que queiram estar conosco, exercitando esse nobre papel. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos e já torcendo, vibrando, que para esse mercado que já sinaliza aquecimento, grandes negócios sejam fechados por vocês, que estão aqui agora conosco, ainda se aperfeiçoando mais e mais. Gratidão, feliz demais em estar com todos vocês. Um beijo. Puxa vida, Lúcia, que palestra, assim, deliciosa, né? Deliciosa. Você falou que pela primeira vez, quando a gente trouxe os temas anteriores que você falou que hoje você traria um tema mais técnico. E realmente, eu acho que foi um tema muito técnico, mas trazido assim, com uma leveza muito grande, né? E uma coisa que soou bem aos nossos ouvidos. E como é importante a gente ter essas lições, assim, esses conhecimentos sempre, né? Essa situação que você trouxe, esses pilares, como ter sucesso. Então, assim, foi uma aula imensa, esse código, esse CI, como é importante o corretor ter esse conhecimento, né? Esse plus, esse diferencial, né? Saber dessa construtora, saber dessa incorporadora, o que é uma construtora. Nossa, foi uma riqueza, assim, de conteúdo, que às vezes o corretor não para, assim, talvez ele não tenha a grandiosidade do seu papel. Essa situação que você trouxe agora no final, né, que 1000 vezes, como é bom escutar, eu vou comprar o imóvel com você, é melhor do que eu te amo, é muito melhor do que eu te amo, né? Mas tudo isso cabe à maneira que ele conduz toda essa negociação, a propriedade, a segurança que ele passa. Então, o seu conteúdo, assim, foi brilhante, não tenho o que falar, Imagina, parabéns mesmo. Agradeço a oportunidade, porque eu queria apenas relembrar, eu acredito que os corretores que estão aqui, e vocês, olha, se existe, eu digo, uma categoria que privilegia a sua classe, é a dos corretores. Gente, esse canal é o máximo em aprendizado. Todos os dias. Ferramentas. Todos os dias, todas as horas, né? Realmente é muito conteúdo. Quando você diz assim da importância do corretor conhecer o que ele faz, saber a legislação. Então, assim, o tempo inteiro são apontamentos que fazem desse corretor um diferencial. É assustador quando você traz que 5% fazem a diferença. E como você falou, é um instituto trazendo esse número. Não foi você que preparou esse número para fazer essa palestra, né? É assustador. Os outros estão medianos, mas será que só isso suporta toda essa classe? A gente tem que ter um diferencial. Você concorda? Concordo e estimulo a todos. Eu digo, eu gosto sempre de ter um olhar entusiástico sobre as coisas. Então, em vez, quando o pessoal diz, será, Lúcia, que eu estou nos 95? Eu falo, talvez estejamos, mas que bom que já estamos pré-ocupando, né? Pré-ocupando para buscarmos esses diferenciais, para passarmos ao time dos 5%. Não tem problema se eu ainda não domino as técnicas, se eu ainda não me aperfeiçoei em termos de habilidades, mas eu tenho que buscá-las. Claro. O que me falta?
Claro, saber as nossas fraquezas, aonde que a gente está falhando, né? Então, quer dizer, só parar para pensar sobre isso, se permitir, né, de saber sobre isso, isso já é um ganho tamanho, é isso que você falou, nunca é tarde. E o fato, eu posso estar nos 95, mas nunca é tarde para eu passar para outro grupo. Mas também a coisa não é de graça, você concorda? Tem que ter um autoconhecimento, tem que ter um conhecimento, né? É tudo, é um bolo. Hoje, né, a palavra de estímulo nas organizações é o lifelong learning. O que é isso? Aprendizado para o resto da existência. Da vida. Porque o que fez sucesso hoje, as técnicas de sucesso do passado e do presente, amanhã não fazem mais sentido. Os estudiosos dizem que a cada 12 horas, aquilo que foi muito bacana, ela deixa de sê-lo, porque algo mais importante vem. Ela se torna obsoleta, aquela técnica. Então, nós temos que estar o quê? Antenados, conectados com o porvir. Aquilo que está acontecendo e que vem cada vez mais aceleradamente. Eu tenho que rapidamente me apropriar desses novos saberes, porque os cenários estão acelerados. O dia está 24 horas no relógio, mas cosmicamente parece, outro dia eu li, está equivalente a 13 horas. Que parece que acordamos, levantamos, temos que dormir, nesse meio tempo trabalhar, né? Então, se nós tivermos o mesmo ritmo em busca do aprendizado, como que nós só ofertamos ao outro aquilo que temos dentro? Sim. Se eu não tenho, como que eu vou oferecer aos meus 4 atores? Se eu sou um saco vazio, eu digo que eu tenho muito medo de sacos vazios. Então, o tempo todo vamos beber nas melhores fontes, aprender com quem já bebeu e pode nos ensinar também humildemente. Nós nos colocamos para aprender, não com arrogância, nada de arrogância, principalmente nesse mercado que a arrogância não leva a lugar nenhum, ninguém. Nunca, nunca. Realmente. Mas é uma palestra muito, muito positiva. Você fala que é uma pessoa entusiasmada, vamos dizer assim, né? Realmente, trouxe com muito entusiasmo todo o tema. E situações assim que realmente trazem muita reflexão, né? Mas reflexões que eu vejo, assim, todas elas para um lado positivo. Né? Todas elas para um lado positivo, da gente poder melhorar, poder buscar alguma coisa melhor, né? Aqui nós temos, assim, o agradecimento dos colegas que nos acompanham, que entraram falando, né? Tanto dando boa noite, como marcando a presença e agradecendo o Cássio Kleber, a Viviane Fernandes, o senhor Samek Martins, todos eles nos acompanhando pelo Facebook. A Carmen G. Garcia, ela comenta assim: ótimo, muito bom ouvir quem entende. Gratidão, né? E o pessoal falando, verdade, Lúcia, né? É verdade, então, à medida que você, de repente, ia falando, o pessoal ia contribuindo aqui, né? O Paulo Nonato falando que acompanha, está falando de jesuítas lá no Paraná, né? Aqui o Adolfo Júnior, boa noite a todos, falando também da Praia Grande, aí do litoral, pertinho de você. O Adolfo Pinheiro, avaliador de imóveis. A Carmen G. Garcia, ela faz um comentário que você acabou de fazer agora, né? É a lei, né? Não faça o que você não gostaria que fizesse com você. Perfeito. Né? Isso vale para todos. Isso é uma lição de vida, né? Verdade. Isso é uma lição de vida, né? Todo mundo... A Simone Guerreiro, nossa colega, falando, excelente live, minha querida Lúcia Helena. Ai, perdi aqui. Cadê? Aqui. Lúcia Helena, sempre buscando e trazendo novos conhecimentos. Ela faz uma pergunta aqui também, Lúcia. Como fazer o pós-venda para manter o cliente
sempre por perto? Eu digo que o pós-venda, ele é como nós saíssemos do casamento querendo preservar o casamento, porque tem gente que sai do casamento, se não der certo, a gente separa, né? O pós-venda, eu digo que ele é o principal de todo um processo que culminou numa venda. O pós-venda é que vai me possibilitar outras vendas para esse mesmo cliente ou para outros por ele indicado. Não devemos... Vai consagrar, né? Exatamente. Essa palavra é muito boa. Consagrar significa aquilo que se torna sagrado. Uhum, E alguém investir seu tempo, sua energia e seu dinheiro, os americanos usam muito a sigla TED, que nós não deveríamos nunca fazer nada na vida se o TED não fosse contemplado. Tempo, energia e dinheiro que ele colocou porque acreditou que a nossa intermediação para ele era o melhor negócio, segundo ele buscava. Sim. Então, ele está, eu digo, consagrando e celebrando o bom negócio fechado. E é ele que nos torna imortais, porque ninguém é insubstituível, mas nos tornamos imortais na lembrança quando realizamos um bom trabalho. E acho que é isso, para isso que a gente está no mundo, né, gente? Que lindo, é isso mesmo. É, a gente não pode passar por passar, né? A gente tem que deixar alguma coisa, né? Realmente. Nosso legado é essa lembrança. Eu posso falar, eu estou no meu 3º apartamento. E sempre o corretor que me atendeu no primeiro, olhe lá, ele foi buscado porque a gente casa, mora num pequenininho, depois quer um maior, depois quer um maior. Nessas mudanças, nós sempre fomos procurar por quem? Pelo mesmo, aquele que no primeiro momento, olhe lá, até hoje nós somos amigos, viramos amigos, o recomendamos para outros amigos e ele se tornou amigo. Pela credibilidade, tudo que ele chega, ele não oferece um negócio do qual ele sabe que você, de qualquer forma, não será bem atendido. Seja em localização, não estou nem falando só em dinheiro, não era a melhor localização, não era o melhor negócio naquele momento, ele tem essa pré-ocupação, ele vai buscar previamente melhores negócios para os seus clientes. Gente, esse daí se tornou imortal para mim e para o meu marido. Mas não deixa de ser um grande diferencial. Você concorda? De estar preocupado com o que você está buscando. Você concorda? Lógico, essa credibilidade e essa propaganda boca a boca, como você mesmo falou, é o meu corretor e é aquele que eu indico para quem eu conheço. Essa é a melhor propaganda. Essa é a melhor propaganda. Você concorda? Claro. Aqui, o Wilson José dos Santos dando parabéns também, o Osvan Leite, falando de Recife, Pernambuco. Obrigada, professora Lúcia, por propiciar mais esse encontro, né? Mais esse encontro, ele também está falando aqui. Maria Silvia, também, ela fala parabéns pelo conteúdo, Lúcia Helena, né? E é isso, Lúcia. Eu gostaria de agradecer realmente as suas doces e positivas palavras, com todo esse conteúdo que você realmente trouxe, um conteúdo de extrema reflexão, um conteúdo extremamente rico. Gostaria realmente de agradecer, mais uma vez eu repito aqui, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, toda a nossa diretoria, né, que você possa voltar com outros conteúdos, ou repetir aqueles que já fez e que fizeram sucesso. É importante a gente falar mais uma vez, essa palestra está gravada com autorização da nossa palestrante, assim como as demais, vocês podem assistir a qualquer momento no nosso banco de dados, tá? Todos que nos acompanham, fica aqui realmente o nosso agradecimento, e eu passo para você, para suas palavras finais, Lúcia.
quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? Lembrando que cabe a nós fazer a diferença na vida dos outros, porque nós, ao entregarmos a chave, a nossa energia está nela contida. Então, deixemos o nosso melhor para aquelas pessoas que em nós confiaram. Sucesso a todos. Oportunidades abertas, que vem de portas. Oportunidades vem da palavra portas. Então, ousemos ultrapassá-las com sucesso. Um beijo a todos. Muito obrigada, Lucilena, mais uma vez. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento compartilhado com todos nós. Muitíssimo obrigada, tá? Gratidão, Márcia. Imagina. E fica aqui também o meu recado para todos aqueles que nos acompanham. A nossa live hoje, das 20h30, será o tema autoliderança, com o nosso palestrante, João Cassarri Neto. Tá? Fica aqui o nosso convite também, para aqueles que nos acompanham. Agradeço mais uma vez, Lucilena, nosso carinho, nosso agradecimento e boa noite a todos. Boa noite.